Boa semana. Bom, a gente está falando muito, né, sobre todas essas questões inflacionárias, sobre essas questões todas também em relação ao aumento dos combustíveis, as medidas que o governo aqui brasileiro tem tomado por conta dessa alta dos combustíveis, numa tentativa aí de segurar os preços, redução de ICMS, né, por um lado, aumento dos benefícios do Auxílio Brasil, voucher para os caminhoneiros, porém também no dia que foi anunciado um valor ali para o voucher dos caminhoneiros, muito criticado pela categoria, ameaçou ali uma paralisação, o governo vai, aumenta esse voucher, também é criticado, porque aí entra uma outra questão, a questão do teto de gastos, ou seja, né, muitas questões impactando, né, esse momento que é delicado, é um momento pré-eleição. Temos aí, não podemos deixar, né, de falar que existe uma grande preocupação também do presidente com o seu eleitorado. Nessa situação toda aí, né, que o país se encontra neste momento, o nome do próximo presidente sendo rejeitado ali também, quais você vê aí como desafios que o governo deve enfrentar e toda a questão de risco fiscal, né? Como que o mercado está olhando para toda essa situação na sua visão? Olha, em primeiro lugar, fica bastante claro que o governo não tinha e não tem, ainda hoje, já no final do mandato, né, nos 3 anos e meio de governo Bolsonaro, um projeto, um plano econômico efetivo, eficaz. E o caso dos combustíveis, e não só os combustíveis, a questão também da inflação como um todo, alimentos e tudo mais, deixa bem claro isso, mas os combustíveis acabam sendo algo simbólico, né? E essa que eu chamo de política errática, essas medidas, tentativa e erro, anunciando aqui, mudando amanhã, sendo alvo de ataques dos setores diretamente interessados, por exemplo, a questão dos caminhoneiros. Então está bastante claro que o governo não consegue tratar a questão a fundo. São medidas paliativas, meramente cosméticas, e realmente está claro que não consegue apresentar soluções. E não é da noite para o dia, não vai ser em plena campanha eleitoral que está começando que o governo vai conseguir achar soluções efetivas, reais, de maneira concreta. Tem que se sentar com muita calma, com tempo, e o que me preocupa é que esses paliativos realmente podem piorar o quadro geral, a questão fiscal, como você bem citou, piorar o quadro, e aí sim a conta ficar mais salgada, o dano ser muito maior, mais elevado, inclusive para o próximo governo, seja o presidente Bolsonaro reconduzido ao cargo, ou seja um outro nome. Então é bastante complicado, bastante complexo, e mostra, a economia é o tema central dessa campanha, não tem jeito, em geral, a economia é o grande assunto, né, o bolso é o órgão do corpo que mais dói, né, ou como diria o James Carville, né, o ex-assessor do Bill Clinton, economia é estúpido, e a economia não tem para onde correr. Mas é um quadro muito complicado e a cada dia parece que novos elementos vão sendo somados para piorar a situação geral. Olha só, ainda desse tema, né, dos combustíveis, o indicado pelo governo, né, ao comando da Petrobras, deve ser avaliado hoje, né, pelo Conselho Administrativo. Aliás, deve estar sendo avaliado, porque estava previsto aí para as 11 horas da manhã. Provavelmente deve ser aprovado. Como esse início da nova gestão interfere na governança corporativa da estatal e na transparência com os acionistas minoritários? Quais os possíveis objetivos, né, do executivo com essa troca de chefia da companhia, que já vai para a 4ª troca? Pois essa é a questão de $1 milhão, é essa, exatamente, porque você tem o fato do Caio, o novo Caio Fernandes, né, me fugiu o nome dele, ele é muito ligado ao Paulo Guedes, né, Paes de Andrade, nome do ex-deputado. O Caio Paes de Andrade é muito ligado ao Paulo Guedes e, portanto, espera-se que ele seja, digamos, mais fiel às demandas, ao deliberado determinado pelo Planalto, né, pelo presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, quer dizer, a ideia de um reforço nessa ação que os presidentes anteriores não estavam dando por conta da política mesmo, oficial da Petrobras, PPI e tudo mais. Então, agora, é o desafio dele, como é que ele vai se equilibrar nessa balança, Caio? De um lado, tem um governo, um presidente que já se mostrou absolutamente atuante, ativo, intervencionista, na empresa, né, na petroleira, e de os outros acionistas, o mercado como um todo, olhando, preocupado, vendo o risco da empresa perder mais e mais valor de mercado, e como que ele vai equilibrar isso? E não se cede a dois senhores, né?
simultaneamente. Ele vai ter que tomar uma posição. Se for uma posição institucional, realmente, ele segue o que os outros anteriores a ele fizeram. E aí vai comprar uma briga com o Planalto e vamos ver o tempo também que ele vai sobreviver à frente da empresa. Eu, particularmente, não queria estar no lugar dele hoje. Realmente, a pressão vai ser muito grande, muito forte de todos os lados. E eu não sei se ele tem condições, e dado até o currículo dele específico com relação à Petrobras e tudo mais, se ele teria condições até técnicas para tocar esse gigante nesse contexto que nós estamos vivendo.